Olá pessoal do YouTube e do Fórum do Bushcraft Brasil. Bom, esse vai ser um vídeo um pouco diferente, porém, se vocês gostarem e se dependendo também do meu tempo, eu pretendo fazer mais vezes, que vai ser a indicação de um livro que eu estou lendo que tem relação com a nossa atividade, que seria o Bushcraft, mais especificamente Bushcraft. Esse livro, o título dele é Arqueologia da Amazônia, feita por Eduardo Góes Neves, que é um doutor em arqueologia brasileiro. Fez um livro muito interessante, livro que eu adquiri, essa é a versão digital dele, comprei ele na versão digital para Kindle, e-book. Quem quiser comprar também tem a versão impressa, só vocês procurarem no Google por esse título, que vocês vão encontrar e vocês podem comprar. Vamos lá então, para não perder muito tempo. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu citei algumas partes do texto. Não vou citar todo o livro, não vou comentar sobre todo o livro, até para não violar os direitos autorais dele. Se vocês se interessarem pelo livro, vocês comprem, certo? Primeiro tópico aqui é sumário, só para vocês verem a introdução sobre o que ele fala. Esse livro fala basicamente sobre os povos antigos da Amazônia e perspectivas futuras, assim como a ascensão e queda das sociedades complexas da Amazônia. Eu não vou falar sobre todos esses tópicos, até para o vídeo não se tornar muito longo. Vou citar apenas alguns assuntos interessantes para nós e que, como eu já disse, tem a ver com Bushcraft. Então vamos ao primeiro ponto aqui que eu grifei, da introdução, que ele fala um assunto muito importante aqui. Deixa até eu aumentar a letra aqui para facilitar a visualização de vocês. Não precisa ser tão grande assim. Tá bom assim. Aqui, pessoal. As hipóteses aqui enunciadas levam a que se reconsiderem as ideias de última fronteira ou natureza intocada. Ele está se referindo à Amazônia. A Amazônia é ocupada há mais de 10 mil anos. Isso aqui ele não diz com base em achismo, ele diz com base em provas arqueológicas encontradas ao longo do tempo. Em alguns casos, por populações de milhares de pessoas. É de se esperar, portanto, que a floresta que hoje recobre muitos sítios arqueológicos tem, além de uma história natural, também uma história cultural. Assim sendo, é impossível entender aspectos da história natural da Amazônia sem considerar a influência das populações humanas, do mesmo modo que não se pode entender a história dos povos amazônicos sem considerar também as relações que esses povos estabeleceram com a natureza. Ou seja, mais para frente eu vou comentar mais, mas basicamente ele quer dizer que esses povos não viviam apenas por viver, não eram índios ignorantes, sem cultura, que hoje muitas pessoas acham, muitas pessoas têm essa ideia. Pelo contrário, eles tinham muita cultura, muita bagagem cultural, provavelmente mais do que hoje em dia nós temos, que cada dia nós vemos se perder a cultura e se valorizar coisas banais que não vale a pena ser citadas aqui. Então vamos para a próxima parte grifada. Aqui, para ter uma ideia do que é a Amazônia, quando ele diz Amazônia, não é apenas o Amazonas, que nós conhecemos, o estado brasileiro. A chamada Amazônia Legal seria Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, partes do Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e também as partes amazônicas de países vizinhos do Brasil, como Peru, Bolívia, Equador, Colômbia e Venezuela. Essa parte, o estudo, a parte arqueológica na Amazônia ainda é muito rara, são poucos arqueólogos que trabalham na Amazônia, e em países vizinhos como Bolívia, Peru, Equador, Bolívia e Venezuela são menos ainda. Então todas as hipóteses aqui levantadas são com base em estudos feitos na chamada Amazônia Legal. Em uma clássica tipologia proposta ainda no século XIX, os rios amazônicos que nascem nos Andes são conhecidos como de água branca devido à coloração barrenta de suas águas.
Então, isso aqui serve para entender até um pouco da história da habitação da Amazônia, ou seja, eles classificam, de um lado existem os rios de água branca, que seria o rio Amazonas, um exemplo, e o outro lado um rio de água escura, que seria o Rio Negro. Rios de água branca, eles possuem uma carga sedimentar rica em nutrientes, que vem da região dos Andes, onde são as nascentes do rio Amazonas, em contrapartida dos rios de água escura, que são pobres em carga sedimentar de nutrientes. Então, rio Amazonas, nas beiras, prevalecia muito o cultivo, o que nós vemos a conhecer hoje em dia como agricultura, que na época não seria classificado como uma agricultura porque eles não viviam apenas disso, era mais o cultivo de certas espécies que até hoje são utilizadas graças aos índios. Um exemplo, por exemplo, é a mandioca, que foi desenvolvida, foi cultivada ao longo dos séculos pelos índios. Então, vamos ao próximo ponto aqui para não alongar demais. Aqui, o padrão de distribuição dos animais terrestres, solitários ou de comportamento imprevisível, explica por que macacos são presas privilegiadas por caçadores da Amazônia, pois são animais barulhentos que vivem em bandos nas copas das árvores e com comportamento territorial marcado que facilita sua identificação e caça em quantidades mais produtivas. É também por tal razão que a zarabatana é, por excelência, a arma preferida de muitos grupos caçadores e coletores. Suas grandes dimensões e o fato de ser silenciosa permitem a captura de animais que vivem no alto das árvores. Então aqui é um ponto muito importante que eu resolvi grifar justamente para mencionar a ideia que nós temos de caça. Eles não viviam da caça de animais terrestres, como porcos do mato, veados, enfim, animais que vivem no chão. Esses animais eram extremamente difíceis de localizar e caçar, principalmente pelo comportamento solitário deles, alguns em grupo, como porcos do mato, mas a maioria de comportamento solitário. Então eles davam preferência para animais que viviam na copa das árvores, principalmente os macacos. O macaco era um animal, digamos, da base da cadeia alimentar de proteína deles, o macaco, carne de macaco. Então, zarabatana, aqui vem uma técnica do bushcraft, confecção e utilização de zarabatana. Eu ou talvez outro membro do Bushcraft Brasil futuramente, ano que vem eu digo, talvez se disponha a fazer uma zarabatana e demonstrar para os outros, fazendo um tutorial bem legal lá no fórum para explicar como funciona essa arma, que seria a mais eficaz e utilizada pelos povos antigos brasileiros. Isso que ele diz não é com base em achismo, é com base no estudo dele de anos e anos, do autor do livro. Então, novamente vamos pular de tópico para não demorar muito. O mundo da natureza para as populações indígenas da Amazônia representa não somente um grande estoque de recursos materiais a ser utilizado de diferentes formas, para alimentação e construção, de abrigo e habitações, transporte e divertimento, mas também uma verdadeira biblioteca de referências a partir da qual indivíduos e sociedades constroem narrativas sobre si mesmos e seus papéis no universo. Então aqui entra o que eu falei antes, a grande bagagem cultural que eles tinham, que ficou expressa através de lendas indígenas, mas principalmente desenhadas em esculturas de milhares de anos que estão preservadas até hoje. Parte até dessas esculturas, devo citar aqui, são contrabandeadas do Brasil e vão para o estrangeiro, ou seja, são perdidas para sempre parte da história brasileira. Lá fora eles estão mais preocupados com a história brasileira até mais do que aqui dentro, justamente por causa desse descuido em se contrabandear parte da história brasileira, algo que deveria ser combatido, mas que, pelo que a gente vê, não é, nem aparece na mídia. Então, aqui ele até fala de um exemplo, aqui, narrativas de pajés que se transformam em onças ou pássaros durante o transe xamânico. Tudo isso é uma bagagem cultural dos índios, não é heresia nenhuma, cada um com a sua religião. Claro que os índios não conheciam Jesus Cristo,
Isso foi uma história, uma religião trazida pelos europeus a partir do século XV, mas também não vamos entrar aqui no assunto da religião, até porque não é assunto do livro. Bom, pessoal, continuando, na bacia amazônica, por sua vez, são faladas línguas de pelo menos 4 grandes famílias distintas: Tupi-Guarani, Arawak, Caribe e Jé. Não sei se essa é a pronúncia correta, se eu estiver errado, por favor, alguém me corrija nos comentários aí embaixo. Sem contar inúmeras outras famílias menores e línguas isoladas. As razões para a tamanha diversidade linguística, já reconhecida no século XIX, são certamente históricas e devem ser entendidas através do estudo do processo de ocupação pré-colonial, conforme se verá adiante. A diversidade cultural e social amazônica tem também outras manifestações. Alguns grupos têm uma ideologia voltada para a guerra, outros não. As sociedades nômades, com a economia voltada para a caça, pesca e coleta, vivendo lado a lado com grupos agricultores sedentários. Ou seja, aqui a gente tem pontos importantes. Primeiro os índios não são apenas um grupo que faz apenas determinada coisa e só. Ou seja, é índio e o resto do mundo, não é assim. Dentro da sociedade indígena, dos povos primitivos do Brasil, tinham diversos grupos, aqui diz, alguns voltados para a guerra, outros para coleta, pesca e cultivo, outros somente agricultores sedentários, ou seja, eles ficavam um grande período de tempo somente em determinada área cultivando seus alimentos. Isso mais para frente é explicado que os indígenas que viviam em determinado local cultivando alimentos, ou seja, agricultura, eles não eram como os de hoje em dia. Isso se deve às ferramentas que eles utilizavam. Era mais difícil abrir uma grande clareira para fazer um cultivo de mandioca, por exemplo, do que hoje em dia com ferramentas de aço, facões, machados e etc. Naquela época, onde eles tinham somente instrumentos de pedra, no período pré-colonial, era muito mais difícil, por isso eles ficavam um período muito maior de tempo em determinada área. Então, vamos para o próximo tópico. O início da ocupação humana. A ocupação humana na Amazônia se iniciou há pelo menos 11 mil anos. A verdade é que eles são bem certos quanto a essa data, há mais de 10 mil anos, há pelo menos 11 mil anos, alguns dizem muito mais. A verdade é que eles, a cada ano é descoberto, pode ser feita uma nova descoberta em que vai aumentando essa idade de ocupação da Amazônia e, logicamente, do Brasil. Então, aqui, por exemplo, ele diz que é possível que seja ainda mais antiga. Datas ao redor de 9.200 a.C. foram obtidas na escavação da caverna da Pedra Pintada, uma gruta localizada no município de Monte Alegre, no Pará. Os achados mostram que esses habitantes antigos tinham uma economia baseada em caça, pesca e também coleta de frutas, com destaque para algumas palmeiras até hoje consumidas na Amazônia. O fato de as descobertas em Monte Alegre terem sido feitas em uma gruta não quer dizer que os primeiros habitantes da Amazônia fossem homens das cavernas. O que ocorre é que grutas e cavernas, pela própria proteção natural, têm maiores condições de preservar os materiais encontrados hoje em dia, ao contrário de sítios a céu aberto, geralmente expostos à ação da chuva, à erosão e outras intempéries. Então, não quer dizer que esses objetos são encontrados somente dentro de grutas, que eram homens das cavernas. Aqui está bem claro o texto, não tem mais o que comentar. Não eram caçadores especializados na captura de animais de grande porte, mas sim pescadores, coletores e caçadores de animais pequenos. Isso aqui é importante citar, justamente pelo que ele diz aqui dentro, que tinha uma ideia geral em que todos achavam que antigamente, em tempos remotos, eram privilegiados a caça de grandes animais, o que não é verdade. Sempre foi privilegiado a caça de pequenos animais. Então, hoje em dia, quando a gente vê um vídeo de um índio na internet caçando um pequeno animal, não quer dizer que a natureza está se acabando, que hoje em dia os índios só conseguem arrumar pequenos animais, coitados deles. Não, isso é histórico, sempre foi dado privilégio para a caça de pequenos animais, assim como pesca, muito mais do que caça. Isso vai ser mencionado mais adiante.
Vamos lá então. Em alguns sítios antigos da Amazônia brasileira foram identificados pontas de projéteis bifaciais. Aqui a gente já entra num assunto bem interessante para o bushcraft, que seria a pedra lascada, ou seja, lascadas em ambas as faces, produzidas a partir de diferentes rochas, como o quartzo e o sílex. Tem sílex no Brasil, assim como tem bastante quartzo. Eu já ouvi gente dizendo que não tem sílex no Brasil. Por favor, quando vão dizer algo assim, pesquisem antes de falar uma besteira dessa. Se um arqueólogo assiste um vídeo onde alguém diz que não tem sílex no Brasil, ele vai pensar que o conhecimento científico no Brasil está perdido. Então, por conta disso, alguns autores sugeriram que pontas de projétil poderiam ser utilizados como artefatos indicadores de ocupação muito antigas. Até mais um ponto, desculpa interromper de novo, mas eu já encontrei sílex aqui na minha cidade, aqui em Santa Catarina, numa gruta, uma região conhecida como Pedra das Minas. Então, mais uma prova pessoal minha de que tem sílex aqui na região. Até quem quiser saber identificar o que é sílex, nosso amigo Simonides, ele tem um tópico no Bushcraft Brasil, onde ele explica como reconhecer se uma pedra é sílex ou não. Até hoje eu fiquei de enviar uma pedra para ele e não enviei, dessas encontradas aqui na região. Desculpa, Simonides. Então, voltando aqui. O problema com esse argumento é que pontas de projétil são muito raras na Amazônia. As estimativas variam, mas menos de 20 delas foram identificadas em toda a bacia amazônica, certamente um número muito pequeno. Ou seja, região de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já foi encontrada uma quantidade enorme de pontas de lança. Existem vídeos na internet de pessoas que possuem coleções enormes de pontas de flecha, coleções feitas ao longo do ano. Até esse vídeo aqui, Pontas Pré-Históricas de São Paulo. Quem quiser acessar esse vídeo aqui, procure no YouTube por Pontas Pré-Históricas de São Paulo. Lá ele mostra um colecionador que tem, talvez, se não uma das maiores coleções de pontas de flecha do mundo. Ele mora aqui no Brasil, poucas pessoas sabem disso. Vamos voltar aqui. Vamos para o próximo ponto então. No sítio a céu aberto Dona Estela, localizado em Iranduba, no Amazonas, uma ponta inteira foi localizada, mas associada a datas mais recentes, entre 7.000 e 6.500 anos antes de Cristo. Isso aí para um arqueólogo é mais recente, mas tudo bem. Dona Estela é até o momento o único sítio onde se identificou uma ponta inteira em contexto arqueológico bem definido em toda a bacia amazônica. O artefato em questão tem cerca de 6 por 4 centímetros. A matéria-prima utilizada foi um tipo de sílex incomum na região, cujos afloramentos mais próximos conhecidos localizam-se a quase 200 km de distância. A técnica de produção incluiu percussão direta e pressão. Aqui vem um ponto importante, vou dar mais uma parada. O que seria percussão direta? Aqui vamos abrir o nosso amigo Wikipedia. Percutor. Percutor é um instrumento empregado nas indústrias líticas, geralmente pré-históricas, para o lascamento, obtenção de lascas em sentido amplo. Ou seja, é um tipo de um martelo utilizado com a intenção de lascar pedras para a obtenção de pontas de flecha, facas e etc. Aqui embaixo ele até fala sobre a diferença de percussor passivo, percussor duro e percussor mole. Aqui os tipos de percutores, ou seja, seriam basicamente martelos utilizados para gerar forma às pontas de flecha e etc. Esse aqui, vocês veem que pode ser utilizado desde um osso até um pedaço de pedra. Isso varia muito, assim como a técnica utilizada, em que superfície você coloca. Isso é uma técnica que até hoje ainda está se redescobrindo. Muitas pessoas praticam isso. Isso seria uma técnica do Bushcraft. Até futuramente eu ou também outra pessoa do Fórum do Bushcraft Brasil, eu sugiro que elabore um tutorial ensinando a trabalhar com essa técnica, a técnica do percussor, justamente para nós tentarmos ajudar a recuperar algo perdido, certo?
Ou seja, não é aquilo que nós vemos hoje em dia de trabalhando com um pedaço de metal para a confecção de uma ponta de lança. Não era assim que era feito, certo? Claro que é muito mais fácil fazer da forma que é feito hoje em dia, mas um dos ideais, uma das ideias do Em Busca do Bushcraft brasileiro é justamente retomar essas técnicas antigas que eram utilizadas, utilizando o percutor. Mais uma ideia aí para o pessoal. Vamos voltar lá. O acabamento refinado da ponta, a simetria dos retoques e a pouca espessura relativa indicam que ela foi confeccionada por artesãos com grande conhecimento técnico em ambas as faces do penúnculo, a haste da base do objeto. Há um pequeno canal formado pela retirada por pressão. Então aqui, essa aqui seria uma imagem da flecha em questão. Eles até dizem que essa flecha tem grandes chances de não ter sido utilizada para caça propriamente dito, mas sim como um objeto de status, algo a ver com a cultura desses povos. Então isso nunca vai se saber, nunca vai ter uma certeza em torno disso. Vamos para o próximo tópico aqui. Aqui ele já fala mais sobre a transição para a agricultura. Agora só tenho mais alguns pontos aqui para passar para vocês. A técnica de cultivo tradicionalmente utilizada na Amazônia e também na Mata Atlântica e no Brasil Central é a agricultura de coivara, de toco ou de corte e queima, que consiste na derrubada e queima de áreas de floresta realizadas na época da seca e posterior cultivo nesses locais. As cinzas resultantes contribuem para fertilizar os normalmente pouco férteis solos das áreas da terra firme da Amazônia. Nas roças de coivara, os troncos das árvores derrubadas e queimadas são mantidos, o que confere a ela um aspecto de sujeira ou desorganização. Ou seja, quem tem aquela ideia de que os solos da Amazônia são ricos em nutrientes próprios para cultivo de qualquer coisa, está enganado. Na verdade, é um solo péssimo para cultivos de plantas. Isso se deve ao grande calor equatorial e a grande quantidade de chuvas que há naquela região. Isso acaba tornando o solo muito ácido, certo? Então, impróprio para o cultivo ou ruim para o cultivo. Por isso, dessa prática deles. Vamos para o próximo tópico. Com machados de pedra, essa tarefa, ou seja, a tarefa de coivara, certamente era mais demorada e complicada, pois eles tendem a quebrar, são mais pesados e o reavivamento de seus gumes é bastante demorado e complexo. Rochas aptas à produção de machados, sejam elas lascados ou polidos, nem sempre são amplamente disponíveis na Amazônia, principalmente nas áreas de várzea. Então aqui ele já fala sobre uma ferramenta utilizada pelos povos antigos que seria o machado de pedra. Esse machado também, alguns do Fórum do Bushcraft Brasil já se colocaram a fazer. Eu confesso que eu nunca tentei fazer um, está nos planos futuramente tentar fazer um, mas vamos continuar aqui. Na Amazônia Central, em sítios ocupados por muitas décadas ou mesmo alguns séculos, é comum a ocorrência de machados lascados ou polidos de pequeno porte, instrumentos adequados à derrubada de árvores menores, típicas de áreas de vegetação secundária. Então, esse achado deles de machados menores é uma prova da dificuldade em se abrir uma clareira para a produção de determinada espécie, do cultivo de determinada espécie de planta. Ou seja, eles utilizavam uma área de vegetação secundária, não aquela vegetação nativa, justamente pela grossura das árvores. Era muito difícil a derrubada de árvores utilizando machado de pedra, então por essa razão eles escolhiam uma área de vegetação secundária, ou seja, de árvores de troncos de dimensão menos grossa. Próximo ponto aqui. Quase acabando, pessoal, desculpa pela demora. As datas de 3.500 a.C., identificadas no Salgado,
fazem parte do quadro mais amplo no início da produção cerâmica no continente americano. Então aqui ele já muda totalmente de assunto, de flechas, pontas de flecha e pedra lascada, ele fala de cerâmicas, que é um assunto muito interessante, pois vários objetos de cerâmica são encontrados pelo Brasil em determinadas regiões, conhecidas como sambaquis. Algumas dessas cerâmicas são contrabandeadas. Elas estão intimamente ligadas à agricultura, até pela função delas de servir de recipiente, o que acabou e muito facilitando esse processo da agricultura. Então, continuando aqui ele fala da área, a extensão que são encontradas essas esculturas de cerâmica. As cerâmicas mais antigas das Américas, no entanto, foram localizadas no interior do continente, no Baixo Amazonas, próximo a Santarém, nessa região em frente à ilha do Ituqui, no Sambaqui fluvial de Taperinha. Ana Rossevich identificou nos anos 80 cerâmicas com datas remontando a quase 5.000 anos antes de Cristo. Isso é muito tempo. Vamos ver aqui, se eu não me engano acabou. É isso, pessoal. Aqui ele já fala sobre supostos motivos para ascensão e queda de sociedades na Amazônia, mas eu não vou entrar nesse assunto. Aqui é basicamente a metade do livro, só para vocês verem a carga de conhecimento que possui nesse livro. Daqui para frente eu também não li, estou no meio desse livro. Só queria mesmo mostrar uma parte desse rico material aqui para vocês. Esse livro aqui é uma amostra do que vem no próximo ano, não tanto por minha parte, mas por parte do grupo do Bushcraft Brasil, que seria o Em Busca do Bushcraft Brasileiro. Era para ter começado nesse ano, mas acabou sendo voltado para o próximo ano, que vai começar forte. Eu e alguns outros membros do fórum estão estudando, lendo livros, coletando material, justamente para tentar formar o bushcraft brasileiro, a cultura brasileira, resgatar esse conhecimento antigo que nós temos no Brasil, não somente de índios, dos povos primitivos, mas também dos ribeirinhos, povos do sul, aqui como vocês podem ver, vaqueiros, sertanistas também, ou seja, o Brasil é rico em conhecimento, basta nós, membros do fórum e também vocês de fora, que quem não faz parte do fórum ainda venha para fazer parte desse grupo, que só busca somar em conhecimento. A gente não tem o objetivo de dominar nenhum segmento do conhecimento, principalmente o bushcraft. A intenção nossa é somente contribuir e tentar formar essa identidade, justamente para que nós possamos contribuir com a nossa parte, ou seja, não somente buscar técnicas do exterior para aplicar aqui, mas mostrar ao exterior as técnicas que nós podemos repassar a eles, certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí se o vídeo ficou um pouco longo, certo? Se vocês gostarem, eu pretendo fazer mais vídeos dessa forma. É um pouco cansativo de fazer, até para assistir, mas não tem outra forma de fazer isso. Isso aí. Um abraço para vocês e até a próxima.